Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você hoje está no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 22, e o último verso da palavra do Senhor, verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Ontem, queridos, eu estava fazendo a minha leitura diária e finalizei o livro de Apocalipse e me deparei com este verso que muitas vezes a gente passa tão despercebido, né? O final de Apocalipse. Todos nós conhecemos o livro de Apocalipse, já lemos, ou se você ainda não leu, te convido a ler o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Traz algumas revelações de tempos na época do apóstolo João, tempos que ainda vão acontecer, coisas que ainda vão acontecer. E nós temos aqui no capítulo 21, no fechamento do livro, o apóstolo falando sobre novos céus e nova terra, falando que o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que Ele fará nova todas as coisas. E ele finaliza o verso 21 falando sobre a graça do Senhor. Se você estudar a palavra graça, ela significa favor imerecido. E ele finaliza dizendo: a graça do Senhor Jesus. E como nós precisamos, querido, dessa graça, como nós precisamos deste favor imerecido, duas palavras bíblicas tão importantes para nós: graça, misericórdia. Na graça, o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. O Senhor nos dá vida eterna. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e é interessante pensarmos nisso. Não há como, queridos, nós termos o Senhor Jesus como Salvador sem que Ele seja o nosso Senhor. E a palavra Senhor, querido, fala de dono. Ele precisa ser o dono das nossas vidas. E na graça, o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos dá vida eterna. Ele nos dá justificação. Ele nos dá regeneração que nos impulsiona a convertermos a Ele em fé e arrependimento. Ele nos dá santificação, que é um processo que dura toda a nossa vida. Já a palavra misericórdia, querido, vai falar sobre aquilo que nós merecemos, mas o Senhor não nos dá. E o que nós merecemos? Nós merecemos, ou melhor, merecíamos, porque hoje nós estamos em Cristo. Nós merecíamos a morte eterna. É interessante, queridos, que quando nós pegamos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a palavra vai nos dizer que nós éramos filhos da ira. E o Senhor transformou isso em bênção, nos trazendo vida, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. E o apóstolo João finaliza o livro de Apocalipse dizendo: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que a graça do Senhor Jesus, querido, esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus.